tudo bom? Seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Introdução à Terapia de Esquemas. Nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais e básicos da terapia de esquemas e a gente poder fazer uma breve introdução para nós começarmos a conseguir entrar no tema do curso, certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de terapia de esquemas é que a terapia de esquemas ela é uma terapia cognitivo-comportamental. Partindo desse pressuposto de que ela é uma terapia cognitivo-comportamental, a gente vai saber que existem algumas similaridades entre elas, da mesma forma que existem algumas coisas diferentes. E para a gente conseguir começar a entender a terapia de esquemas, a gente precisa entender justamente o que existe em comum e o que existe em diferente entre essas duas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os pressupostos da TCC. A gente tem que pensar que a TCC ela é um processo terapêutico normalmente estruturado. Ela parte do pressuposto de que, a partir de um treino, a gente vai conseguir fazer com que o nosso paciente entenda o seu funcionamento cognitivo, consiga, a partir desse entendimento, refletir sobre como os pensamentos interferem nos seus comportamentos e emoções e, com isso, vão conseguir diminuir os seus sintomas, certo? Claro que a gente parte do pressuposto que o paciente tem motivação para a mudança e que ele consegue engajar numa relação colaborativa para poder modificar o seu quadro. Qual que é a grande questão? A gente sabe que não vão ser todos os pacientes que vão conseguir fazer essa identificação. E se o paciente não consegue fazer essa identificação, às vezes fica difícil a gente trabalhar com terapia cognitivo-comportamental. Vocês concordam? Porque, afinal de contas, a gente sabe que vão ser a modificação desses padrões a partir das sessões de terapia e do reconhecimento dessas distorções cognitivas que a gente vai conseguir modificar o funcionamento do paciente. Uma outra questão importante da TCC que a gente não pode esquecer é que a relação terapêutica na terapia cognitivo-comportamental padrão, ela não é um foco da terapia. Ela é importante, obviamente. Nós temos que ter uma relação terapêutica com o nosso paciente, mas o foco da TCC é muito mais no objetivo e na sintomatologia desse paciente. Vocês concordam comigo? Vai ser a partir, de avaliação dos pressupostos básicos, das crenças centrais, de como os contingentes ambientais estão mantendo o funcionamento desse paciente, que a gente vai conseguir identificar aonde nós vamos poder atuar e poder ajudar esse paciente a melhorar. Concordam? Mas eu tenho certeza que se vocês trabalham com TCC, vocês já se depararam com essa frase. Que o paciente racionalmente consegue entender, ele sabe daquilo, mas ele não consegue sentir e nem mudar. Porque ele vai dizer que sempre foi assim, ele vai dizer que não consegue fazer de outra forma, ele vai dizer que até tenta, mas chega na hora, vem um rompante, a emoção toma conta e ele não consegue fazer de uma forma diferente. Vai ser com esse tipo de paciente, vai ser para esse tipo de paciente, na verdade, que a terapia de esquemas foi desenvolvida. Por quê? Porque quando a gente está falando da TCC tradicional, a gente está falando especificamente de trabalhar com a racionalidade do paciente. Mas muitas vezes as questões emocionais são tão fortes que o paciente não consegue dar conta desses rompantes, dessas ativações emocionais apenas com o trabalho cognitivo. Vocês conseguem entender? E daí quando a gente não consegue fazer isso, é muito importante a gente poder utilizar de outras abordagens e para isso a terapia de esquema surge. Certo? Então, como eu falei, a terapia de esquemas ela foi desenvolvida para trabalhar com esses pacientes com dificuldades emocionais mais persistentes. Ela foi inicialmente desenvolvida pelo Dr. Jeffrey Young
para trabalhar com transtornos de personalidade, mas posteriormente os estudos foram mostrando que para outros tipos de transtorno e situações ela se mostrou extremamente efetiva e combina diversos modelos teóricos justamente para trabalhar essas questões que a terapia cognitivo-comportamental muitas vezes não conseguia dar conta. Então ela vai pegar pressupostos da psicanálise, ela vai pegar pressupostos das terapias humanistas, ela vai beber muito da teoria do apego do Bowlby. Então ela vai pegar de diversos pressupostos teóricos, além da TCC, obviamente, para poder entender o que será que faz com que estes pacientes, mesmo que consigam identificar suas distorções, mesmo que consigam entender quais as questões que mantêm o seu funcionamento disfuncional, mas não conseguem mudar. Isso é super importante. A gente tem uma pequena foto do Dr. Jeffrey Young aqui, que foi quem desenvolveu a teoria. E a gente tem que pensar assim, quais são as características da terapia de esquemas? Ela tem uma ênfase extremamente importante nos níveis mais profundos de conexão, que são o que nós denominamos de esquemas. Esses esquemas eles vão ser formados na primeira infância até a adolescência, a partir das vivências que essa criança, que esse adolescente vai ter com o ambiente no qual ele está inserido, principalmente com as figuras de referência, como pais, irmãos, a família mais próxima, às vezes algum professor e os amigos. E esses esquemas, eles vão definir padrões de funcionamento que vão fazer com que a pessoa se comporte de forma semelhante durante diversos acontecimentos da vida dessa pessoa. Nós podemos dizer, de certa forma, que os esquemas são como as unidades da personalidade. Então, a personalidade da pessoa é formada pelos diversos esquemas que ela tem e que ela desenvolve durante a vida. Nós vamos ter alguns esquemas que vão ser funcionais, que vão ajudar a pessoa a se adaptar às situações do dia a dia, que vão ajudar a pessoa a lidar com os problemas, e a gente também vai ter esquemas disfuncionais, que vão estar acompanhados de uma forte ativação emocional e que vão fazer com que essa pessoa não consiga se adaptar a essas situações do dia a dia, certo? Então, a terapia de esquemas vai ter um objetivo de conseguir mostrar para o paciente quais são os seus esquemas e conseguir flexibilizar eles de alguma forma. E a partir dessa flexibilização, o paciente vai conseguir ter uma adaptabilidade melhor às diferentes situações da vida do cotidiano dela. Mas, diferente da TCC, a terapia de esquemas ela é muito menos focada na descoberta e na psicoeducação, e sim mais na confrontação. E o que quer dizer com isso? O terapeuta de esquema ele vai ajudar o paciente a conseguir perceber essa ativação esquemática, mas deixar de fugir e de usar estratégias desadaptativas para lidar com isso. E ao invés disso, conseguir enfrentar essa situação e poder identificar quais são as necessidades básicas que estão surgindo e que fazem o paciente querer evitar situações, mas bem pelo contrário, poder encontrar formas de satisfazer essas necessidades e conseguir superar esses esquemas disfuncionais. Tá? E justamente por isso acaba sendo uma terapia com uma maior duração e que tem um ritmo mais lento. Por quê? Porque a gente está querendo que o paciente mude a forma dele de ser, basicamente. Ele faz algo da mesma forma, às vezes durante 20, 30, 40 anos, e a gente está convidando o paciente a ser de uma forma diferente. E isso, obviamente, vai ser muito difícil para os pacientes. Então, justamente por isso, o terapeuta de esquema, ele precisa ter uma postura muito diferente do terapeuta cognitivo-comportamental. Se a gente pensa que o terapeuta cognitivo-comportamental, muitas vezes ele tem que ter um foco maior, ele tem que ser mais diretivo,
né? O terapeuta do esquema, por outro lado, ele vai ter que ser um terapeuta que consegue dar conta das necessidades emocionais de cada paciente. Então, se é um paciente que tem necessidade de acolhimento, esse terapeuta de esquemas ele vai acolher os sentimentos do paciente. Se é um paciente que tem uma necessidade maior de limites, esse terapeuta ele vai conseguir dar esses limites de uma forma empática, de uma forma acolhedora. Então, ele vai ser o modelo que o paciente vai ter para entender melhor os relacionamentos interpessoais no qual ele se envolve e conseguir dar conta disso de uma forma mais saudável. Obviamente, isso faz com que seja uma terapia muito mais vivencial, né? E justamente por ser uma terapia mais vivencial, o principal foco da terapia de esquemas vai ser a relação terapêutica. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes, vai trazer para a relação com o terapeuta justamente essas dificuldades que ele tem no dia a dia, na vida dele. E justamente por isso, né, por ele trazer essas coisas, o terapeuta vai conseguir observar esse funcionamento e poder fazer algo que a gente chama de reparentalização limitada, que ele vai conseguir perceber o porquê o paciente desenvolveu o esquema e porque ele tá, e como esse esquema vai influenciar a forma com que ele está agindo nos problemas do dia a dia e que normalmente tem a ver com não necessariamente traumas, mas com necessidades não satisfeitas lá do passado. E o terapeuta, obviamente de uma forma limitada, vai agir como um pai adequado, né? Ele vai tentar trabalhar dentro da relação terapêutica, como ajudar esse paciente a entender as suas necessidades, ouvi-las e encontrar formas de satisfazê-la dentro da relação terapêutica, para o paciente poder internalizar essa figura de cuidado, essa figura de atenção e poder ele próprio no futuro satisfazer essas próprias necessidades básicas. E justamente por isso acaba sendo um trabalho muito intenso, muito emocional, muito focado, né, nessas dificuldades que muitas vezes são dores muito arraigadas do paciente. E justamente por serem muito, né, arraigadas as memórias mais primordiais, as sensações que muitas vezes não foram nem nomeadas pelo paciente ainda, é justamente por isso que muitas vezes essa sintomatologia do paciente é extremamente disfuncional. Por quê? Porque quando alguma situação do dia a dia acaba causando uma ativação esquemática, vai causar da mesma forma uma ativação emocional muito forte, que vai desestruturar esse paciente. E daí, por isso, o terapeuta tem que conseguir empaticamente entender essa atividade emocional e ajudar o paciente a perceber que existem outras formas de dar conta disso. E esse é o principal foco da terapia de esquemas, né? Então, né, se a gente fosse pensar em objetivos, a gente vai pensar que os principais objetivos da terapia de esquemas vai ser flexibilizar os esquemas do paciente, poder mostrar para ele que ele pode utilizar de outras estratégias para dar conta justamente dessas necessidades emocionais. Então, a gente quer, na verdade, que o paciente consiga perceber essas necessidades, ouvi-las, né? E identificar no ambiente formas saudáveis de dar conta dessas necessidades. E não utilizar estratégias antigas que muitas vezes acabam se tornando disfuncionais. Além disso, obviamente, a gente tenta buscar diminuir a frequência dessa ativação esquemática para que o paciente consiga dar conta das coisas do dia a dia, né? Melhorar a forma como ele se enxerga e, né, de certa forma, curar esse esquema, que, obviamente, talvez não seja apagar o esquema completamente, mas poder flexibilizar a ponto de que quando o esquema é ativado, o paciente possa olhar para si e dizer: meu esquema está sendo ativado agora, eu preciso fazer as estratégias que o meu terapeuta me ensinou para que as coisas continuem sendo funcionais e eu possa dar conta
das coisas do meu dia a dia, né? E para qual tipo de paciente a terapia de esquemas é indicada? Vocês vão me perguntar. Bom, o principal foco, né, são pacientes que têm sintomatologias que a gente pode dizer que fazem sentido para o paciente. O que eu quero dizer com isso? Seriam o que a gente diz que são sintomas egocintônicos, no qual os problemas do paciente fazem parte da personalidade do paciente de certa forma. Ele não consegue se ver agindo de outra forma. Isso é muito comum nos pacientes com transtornos de personalidade. Obviamente, como eu falei no início da aula, a terapia de esquemas já foi testado com outros tipos de transtornos também, e a gente viu que tem uma eficácia muito boa. Então, por exemplo, pacientes que têm transtornos refratários, ou seja, transtornos que não têm uma boa resposta a TCC comum, ou que têm retornos de sintomas muito rápidos e muito frequentes, a terapia de esquema também ela é aconselhada, justamente porque consegue trabalhar de uma forma mais profunda as emoções e as crenças que estão mantendo essa sintomatologia. Porém, a gente também tem que entender que a terapia de esquemas ela não é para todo terapeuta, certo? Então, pacientes com transtornos agudos ou em crise não é uma terapia adequada. Por exemplo, se nós temos um paciente com depressão e chega ao nosso consultório, a gente não precisa utilizar a terapia de esquemas que a gente sabe que é um tratamento longo, um tratamento, né, que por ser longo vai ser caro com esse paciente, se a gente sabe que a TCC tradicional para depressão ela é extremamente eficaz. Então a gente vai poder usar a TCC da mesma forma um transtorno de ansiedade, a menos, obviamente, que a gente tente as estratégias da TCC e perceba que o paciente não vai ter uma boa resposta. E daí isso vai se tornar um transtorno mais refratário e a gente pode utilizar as ferramentas da terapia de esquemas. Além disso, para usos pesados de drogas, a terapia de esquemas muitas vezes também não é adequada. Talvez num segundo momento de tratamento, onde o paciente já está em abstinência, já está conseguindo trabalhar, conseguindo, né, acessar suas cognições de uma forma mais adequada, mais assim, funcional, a gente possa utilizar as ferramentas de terapia de esquemas para ajudar o paciente a não ter recaídas. Mas no momento de uso pesado ou agudo, a terapia de esquemas ela não é adequada. Inclusive porque a ativação emocional causada pela terapia de esquemas pode causar recaídas no paciente. Então a gente também tem que levar isso em consideração. Pacientes psicóticos também não é muito adequado, principalmente porque muitas vezes eles não conseguem ter uma consciência tão grande da sua ativação emocional. E além disso, algumas estratégias, principalmente as estratégias mais vivenciais da terapia de esquemas, podem fazer com que o paciente dissocie e tenha uma crise psicótica muito mais forte. Então, também não é adequada a terapia de esquemas. E por fim, também é importante a gente pensar que quando o paciente está em sofrimento por uma crise do ciclo vital, por exemplo, um luto, né, uma gravidez, alguma coisa nesse sentido, às vezes a terapia de esquemas também não é o ideal, porque naquele momento a gente precisa trabalhar aquela situação específica com o paciente, né? E como a terapia de esquemas muitas vezes acaba tentando voltar para o passado, para tentar entender a origem dos esquemas disfuncionais, né, a gente vai estar fugindo do foco daquele momento, que é a crise situacional. Então, nós não podemos esquecer que nós precisamos olhar para o nosso paciente, né? Aquele olhar do terapeuta de esquema de conseguir ouvir, de ser empático, de poder acolher as necessidades, é importante, inclusive, para quando a gente olha para um paciente e percebe que a terapia de esquemas não é o adequado para aquele paciente. Eu sempre falo que é como a gente tem que pensar que dentro da TCC existem várias mini abordagens, vamos dizer assim. A gente tem a terapia de esquemas, a gente tem a dialética, a gente tem a FAP, a gente tem a aceitação e compromisso, e cada uma dessas vai ser uma ferramenta. Um bom terapeuta é aquele que consegue ver o problema e escolhe a melhor ferramenta para utilizar no paciente que está na nossa frente, que está precisando de ajuda.
certo? Mas daí vocês vão perguntar, tá, mas o que são os esquemas? Né? Ah, eu ouvi o que é essa tal de reparentalização limitada, o que são essas coisas disfuncionais, esses esquemas iniciais, o que é uma ativação esquemática. Vamos com calma. Aos pouquinhos, à medida que o curso vai seguindo, eu vou ensinar para vocês o que são cada um desses termos. E eu tenho certeza que no final do curso vocês vão ter um conhecimento de terapia de esquemas que vai ajudar vocês no atendimento clínico de vocês, para vocês entenderem melhor os pacientes de vocês e, inclusive, para entender melhor vocês como terapeutas, porque a gente não pode esquecer que, como pessoas, nós também vamos ter os nossos esquemas, certo? Então, eu espero que esse curso também seja uma forma de conhecer os nossos pacientes, mas também de autoconhecimento, de a gente poder identificar essas coisas em nós e podermos pensar como é que esses esquemas interferem no nosso trabalho e, inclusive, como eles podem nos ajudar a trabalhar com os nossos pacientes e poder melhorar ainda mais os resultados que a gente tem na clínica, certo? Então, até o nosso próximo módulo.